Estamos aí, gurizada? Sim. O diretor, então, pode me dar o ok? É isso, Júnior Maicá? Eu, diretor? Não, que isso. Não, nosso diretor. Bom. Já deu, tá já deu ok, deu ok. já estamos. Vocês lembram do Renato, que era o assistente do diretor do Silvio Santos? Ele era uma personalidade. E o Silvio Santos, quando ele se apertava no programa, ele... Renato, posso ou não posso, Renato? Pode sim, Silvio. Pode sim. Pode fazer assim. Era fantástico. E saía no ar, né? Saía tudo no ar. É como o nosso diretor aqui, ele sai do ar aqui. Claro. Ele diz, ele tem uma frase mortal, é tudo com vocês. Isso. Até então era tudo com ele. O que ele quer dizer é o seguinte: a minha parte eu já fiz e fiz bem feito. Vocês que não façam cagada a partir de agora. Exatamente. É nesse ritmo que a gente está começando o Bairrista FC, com o Kleber Grabowska, com o Júnior Maicá, com o Fabiano Baldasso. E já vou dizendo para vocês o seguinte: hoje, porque eu sempre almoço depois do programa, a hora que encerra o programa, mas eu como comida tradicional. E se botar na minha frente um feijão, um arroz, uma carne de panela e um ovo frito, eu como a semana toda. Mas hoje eu resolvi inovar. Eu vou comer um cachorro quente. Opa! Ou um X. Viu, Kleber? Vou pedir. Até queria combinar isso com vocês aí. Uma live caseira, só nós quatro, cada um comendo um X. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para dar dicas sobre X. Aqui perto tem o Silva Lanches, tem o Garajão aqui, de vez em quando eu vou, mas eu acho que o Fabiano Baldasso ele tá melhor assessorado nesse ramo aí. Vamos contextualizar. Por que eles estão me sacaneando? Eles estão me sacaneando pelo seguinte. Eu fiz um desabafo hoje no Twitter pela manhã, porque eu tô cansado de um negócio. Todo mundo sabe que existe hoje um universo na publicidade, que é o universo nas mídias digitais, que é onde o bairrista ganha dinheiro, que é onde o Baldasso ganha dinheiro, que são veículos de comunicação não tradicionais com o advento da internet. Então, o que o Baldasso faz? Como é que o Baldasso vive hoje? O Baldasso vive pela publicidade que ele tem nas suas redes sociais. É como tu colocar uma publicidade na Rádio Bandeirantes, na Rádio Gaúcha, e modéstia à parte, eu tenho mais audiência que todas essas rádios aí. Então, o que acontece? Às vezes chega alguém para mim, como chegou ontem à noite, o cara está abrindo uma loja de sanduíche. Baldasso, eu vou fazer o seguinte, vou te dar a oportunidade de tu experimentar o meu sanduíche. Vou te mandar um sanduíche, em troca disso tu posta o meu sanduíche em todas as redes sociais. Cara, isso é ofensivo, meu. Eu tenho um negócio, existe um valor tabelado pela minha agência para que tu vá anunciar um produto ou um serviço nas minhas redes sociais. Eu fico pensando o seguinte, será que a pessoa que fez isso comigo, ela iria lá na agência da Rádio Gaúcha e diria o seguinte, eu queria botar um anúncio no Gaúcha hoje com o Antônio Carlos Macedo de manhã, em troca disso eu mando um sanduíche para ele. Será que ela teria cara de pau de fazer isso com a Rádio Gaúcha, como faz com os influenciadores digitais, como dizem por aí? Eu acho esse termo uma porcaria. Mas, cara, vamos se respeitar, gurizada. Vamos se respeitar. Ninguém aqui está trabalhando por um prato de comida. Tu tem um restaurante? Primeiro o seguinte. Primeiro eu quero ver se a tua comida é boa. Porque se a tua comida não for boa, não vou anunciar. E segundo, para anunciar no meu canal, para tu ser visto por dezenas de milhares de pessoas, é caro. Não é barato. São 2 sanduíches. Eu tô desconfiado que essa revolta foi gerada só porque o Fabiano já tinha jantado. Ou porque o cara ofereceu um sanduíche. Um sanduíche. Pô, tem que pagar o outro ainda. Pô, é caro. Maicá, são 2 sanduíches. Mas se eu fosse o Fabiano... Júnior, se eu fosse o Fabiano, eu aceitava. Tô na praia. Eu disse, tu quer mandar aqui em casa? Então vem. Isso! Boa! Eu vou dizer, eu tô diferente do Baldasso aí. Eu tô pelo prato de comida já. Eu tô pela janta já. Baldasso passa o telefone depois, o endereço. E aí o cara é capaz de cagar pra ti, dizer assim, contigo eu não quero anunciar. Isso aí. Não, mas não vai nessa. O Maicá tá de sacanagem aí. Mas não tenha dúvida que com o bairrista acontece a mesma coisa, cara. Os caras vêm. Uma vez, eu tava contando fora do ar, uma vez um cara ofereceu pra mim. O cara mandou uma lista de exigências pra mim. De cara, eu tinha me dado nenhuma. O cara mandou uma lista de Baldasso. Eu tenho uma coisa aqui que eu preciso que tu anuncie.
10 vezes no teu Instagram, sendo 2 vezes no Stories e as outras vezes no feed. Quero que tu coloque no Facebook o meu show de sertanejo universitário que vai ter aqui na minha cidade. Em troca disso, eu lhe dou 2 ingressos para ti e para tua esposa. Mas enfia o teu ingresso naquele... Opa! 2 detalhes. Atenção, 2 detalhes. Primeiro, tu sabia o nome de algumas das duplas lá que estariam lá ou não? Não sabia. Não te passou, o cara fez mistério. E segundo, ele sabia que a dona Monique adora festival sertanejo universitário. Foi aí que ele te pegou. Bom, como eu disse, esse programa aqui é meio maluco aqui, ele começa de qualquer maneira, com o assunto que a gente está falando um pouquinho antes, a gente coloca no ar e vai explicando para quem está nos acompanhando, porque é assim essa nossa live diária. O Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, e é dessa forma que a gente vai, e eu já estou provocando o Júnior Maicá. Tu vais perder o Everton então para o Napoli ou não? Olha, parece que sim, né, Silvio? As informações, aliás, é uma notícia triste. O Everton perdeu o avô dele, né, pro Covid, infelizmente, mais uma vítima aí. Fez uma postagem lamentando o falecimento do avô dele, que era o maior fã dele, enfim, dizendo que não é só uma gripezinha, que está muito preocupado com o Covid, né, nossas condolências aí ao Everton. E parece que, mas voltando ao futebol, né, Silvio? Parece que sim, parece que o Everton realmente, parece que tem alguma coisa aí mais quente, né? Que tem algum papo aí que tá esquentando. Vi alguma coisa em redes sociais falando que um projeto já do Napoli foi apresentado, porque agora tem isso também, né? Os clubes conversam com o jogador, mostram o que eles têm de plano para ele, enfim... E é uma necessidade, né? Uma necessidade também, porque a crise está generalizada, realmente, o Grêmio precisa equilibrar suas contas. A gente está vendo o quão é importante, né, ter as contas em dia, essa situação grave do Cruzeiro. Então, parece que está chegando a hora do Everton mesmo ir para a Europa. Maicá, eu estou angustiado pelo Grêmio. Eu, como colorado, eu estou angustiado pelo Grêmio. Porque as notícias que eu estou vendo são as seguintes... Grêmio, Napoli pode oferecer 20 milhões, mas o Grêmio quer 25 milhões. Gente, tu tá conseguindo vender um jogador por 20 milhões de euros. Maicá, pega o Everton, põe uma fitinha no pescoço dele, leva ele no aeroporto e faz o check-in para ele agora, cara. Meu, e outra coisa que as pessoas não estão se dando conta, 20 milhões de euros hoje é diferente de 20 milhões de euros há 2 meses. O euro hoje está 6 e pouco, cara. Exato. Então, assim, mas vende agora, cara. Posso colocar um elemento nessa discussão a respeito do valor do Everton? A informação de hoje é que o Grêmio já recebeu uma proposta de 17 milhões de euros pelo Everton, né? E o Grêmio pediu 28. Ou seja, o Grêmio quer fechar em 25. Se vier 25, o Grêmio fecha. Eu não sei se dá para aceitar por menos de 25, né? Tá certo que de repente a necessidade obrigará o Grêmio a aceitar por menos de 25. Mas o mesmo Napoli, ele está fechando um negócio com o Lille da França, está contratando um zagueiro brasileiro chamado Gabriel. O Guri tem 22 anos, foi revelado pelo Avaí, já tem alguma experiência no futebol europeu e foi muito bem na última temporada, a ponto de ser cogitado até pelo Real Madrid para compor o grupo. E por esse jogador, o Napoli está fechando por 35 milhões de euros. Entre um zagueiro que não é, digamos assim, top de linha, pagar 35 e pagar 17 pelo Everton, eu acho que o Grêmio tem condições de exigir mais do que essa proposta inicial do Napoli, né? Esse é o meu ponto de vista. Acho que o Grêmio dá para bater o pé, pelo menos em relação ao que o Napoli está oferecendo nesse momento. E eu acho que também que o Grêmio está esperando uma outra proposta. Tu vê como é essa realidade, né, do futebol brasileiro na comparação com o futebol europeu. O jogador sai daqui por 20, 25 milhões de euros, o que é uma bela grana, especialmente agora, nesse momento de pandemia, onde os clubes não estão faturando. Aí o Everton fica 1 ano no Napoli e joga demais. Ele estará valendo 1 ano depois 70, 80 milhões de euros no mercado interno da Europa. 100 milhões, até 100 milhões de euros, por exemplo. Olha o que é essa distância que a gente ainda tem que percorrer. Sempre me peguei pensando nisso também, gente. Mas não tem solução, né? Isso é um caso sem solução. A gente não consegue... a gente vê inúmeros jogadores assim, ó, extremamente
medianos, digamos assim, em comparação aos jogadores que saem daqui do Brasil e são comprados por valores absurdos, astronômicos, né? A gente nunca vai conseguir equilibrar isso. Agora eu estava olhando aqui, Silvio, a cotação, o euro hoje está 6,13. 6,13, né? Vamos supor que o Grêmio feche por 25 milhões, daria 153 milhões de reais. O Grêmio só tem 50% dele, tá? E é isso que eu ia dizer também, né? O Grêmio, a porcentagem do Grêmio é 40, se não me engano, Baldasso. 40 e 10 dele, 10 do investidor. Mas o Maicá, de qualquer maneira... 10 do Celso Rigo, né? 10 do investidor. 10 do Celso Rigo, 10 do Fortaleza, 10 do Gilmar Veloz e 10 do atual empresário, que eu acho que é Márcio Cruz o nome. Então o Grêmio e aí o seguinte, gurizada, de qualquer maneira é 50, 60 milhões de reais entrando na tua conta, cara. Porra, 60 milhões de reais ameniza completamente a crise no momento. Completamente não, mas porra, ajuda muito, né? Mas a gente vai ver os próximos passos, na medida em que a gente já viu muito isso no tempo do Luan e, de certa forma, no tempo do Everton, né? Porque há umas 2 janelas se fala sobre a possibilidade o Everton vai para cá, vai para lá, vai para a Europa, fica aqui, a gente já ouviu bastante isso aí. Mas, o Benfica, tem uma outra coisa. O Everton tem 24 anos. Agora é a hora. Foi este ponto que o Luan não foi vendido e o cavalo passou encilhado e ele ficou. Se não vender o Everton neste ano, não consegue mais valor significativo. Perfeito, mas essa é uma questão que depende diretamente do Everton, porque o Everton, eu tenho certeza que quer ir para o Napoli. Depende do grau de pressão dele em cima do Grêmio para que o Grêmio compreenda que ele tem que sair, nem que seja por 20 milhões de euros. Mas que eu tenho certeza absoluta que o Everton quer ir para o time do Napoli, e mais do que isso, sabe que talvez essa seja possivelmente a última janela. Porque é como tu falaste, cara, os caras estão vindo para comprar jogador de 18, 17, no máximo 20 anos de idade aqui dentro do Brasil, e depois transformar isso aí num ativo com um valor extraordinário dentro da Europa. Eles não estão mais investindo em jogador de 24, 25 anos de idade dentro do futebol brasileiro. E tem outra que não tenho visto. E tem a questão também da carreira do jogador, né? A idade dele, claro, já tá chegando numa idade aí onde a Europa começa a ficar mais distante, né? Mas também, e o plano dele, né? O sonho dele de carreira, do potencial que ele tem para jogar lá fora, da grande Copa América que ele fez no ano passado. O Napoli é um time interessante de se jogar, talvez não, é a segunda força hoje da Itália, né? Milan e Inter de Milão estão sofrendo muito com questões financeiras, enfim, a Inter agora tem se recuperado, fez contratações de peso. A Juventus, né, muito na frente. O Napoli é um time que está todo ano disputando Champions League. Há pouco tempo estava com o Carlo Ancelotti, né, como técnico. Agora é o Gattuso, acho que ainda é o Gattuso, né? O treinador. Disputa com a Juventus no Campeonato Italiano, disputa Champions League quase todo ano. Tem um bom plantel há um bom tempo. É uma opção interessante para o Everton. É realmente uma boa ideia de carreira para ele. Muito melhor do que se enfiar lá na Rússia, no leste europeu. E a Itália, claro, um futebol muito competitivo também. Ele vai crescer muito como jogador por lá. Enquanto isso, gurizada, aqui no Bairrista FC, canais em 24, 524 da NET Claro, nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Enquanto isso, aqui no Bairrista FC, gurizada, da Geração Baldasso, eu leio que eu não sei o que é isso. Sempre aparece Geração Baldasso. Eu não sei, eu não consigo compreender o que é isso aqui. Mas, enfim, é melhor ler bastante do que não ler nada. É melhor ler coisa ruim do que não ler nada, né, ô Kleber? Mas Geração Baldasso é uma coisa que sempre mexe com, né? com o real e com o imaginário, né? Provoca. Além fronteiras. É um tratado mito, vamos lá. Então eu leio da Geração Baldasso o arrependimento de Medeiros. O que é isso, Geração Baldasso? O Marcelo Medeiros deu uma entrevista ontem para o colega Jorge Nicola, que tem um canal muito forte no YouTube. Fez uma live, o Nicola, com o presidente Marcelo.
nos comentários vem muito colorado dizer o seguinte: ah, tá bom, todo mundo sabia disso, só ele que não. Não. O Odair foi demitido em meio a uma tempestade de pressão da torcida do Inter para que ele fosse demitido. Não, olha, eu não sei. Se o Marcelo Medeiros não demitisse o Odair, eu não sei como é que ele conseguiria conduzir até o final do ano de tanta pressão para que o Odair fosse demitido. Então, é a mesma história aquela do Collor eleito presidente do Brasil, né? Tu pergunta para todo mundo hoje, ninguém votou no Collor. O Collor foi eleito presidente do Brasil sem nenhum voto, porque ninguém admite que votou no Collor. Aí agora ninguém admite que queria a demissão do Odair naquele momento. Ah, mas o presidente avançou nas explicações, assim, ou só ficou Não, nisso? não. O maior arrependimento é esse. Não, o arrependimento é esse. Ele falou outras coisas interessantes. Por exemplo... Mas, Fabiano, só um detalhe. Se o presidente se sentiu assim, que errou em demitir o Odair, e a gente sabia que o Roberto Melo também não queria demitir o Odair. Quem é que demitiu o Odair? Quem é que bateu o martelo para demitir o Odair? Não foi o presidente. Por isso é que eu perguntei se ele avançou nas explicações. Quem demitiu o Odair foi o presidente por convicção do presidente. E ele se arrependeu. Ah, bom. Convicção dele. A outra coisa importante... E isso aí foi determinante também para a saída do Melo, então. Também. A outra coisa importante... ele disse que o dia em que ele teve que demitir os 44 funcionários foi o seu pior dia no Internacional, de todas as dificuldades que ele passou no Inter, foi o seu pior dia no Internacional. Isso está acontecendo de um modo geral no país, né? Os clubes não iam escapar disso também. Mas eu acho que o pior na condução desse processo, e a gente falou aqui, foi por que antes de demitir os 44, não fez um acerto de redução de salário com os jogadores, por exemplo? Porque estava esperando... Isso só veio depois, e muito em cima de pressão. Só veio depois, em cima de pressão, que todos nós fizemos, e por iniciativa dos jogadores. Porque a nossa pressão era nos jogadores. Eu acho que nós estávamos certos. Os jogadores tinham que tomar iniciativa. E realmente, se tivessem feito uma semana antes, provavelmente os 44 funcionários talvez não tivessem sido demitidos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. É isso, Kleber? Acho que sim. Acho que tem algumas coisas que acontecem sempre com uma semana de atraso, né? E acho que essa iniciativa dos jogadores também aconteceu por causa da pressão que a torcida colocou em cima do próprio grupo de jogadores, que está vendo o barco afundar no momento de crescimento, de recuperação do Internacional técnico dentro de campo e em termos de estrutura dentro do clube, né? E eu acho que aquela liderança que muitas vezes aparece na hora boa, né, demorou para aparecer na hora ruim. Deixa eu passar umas outras coisas interessantes e importantes do Inter nessa manhã. O Inter está renovando o contrato do Praxedes. Renovou, até Oi? Renovou. Você saiu a nota agora, renovou. Até 2025. Até 2025. São 5 anos de contrato. 5 anos de contrato. E está renovando com o Johnny, o menino que já apareceu várias vezes no time do Cudê, até 2022. Outra informação importante que o próprio Medeiros passou ontem nessa live que ele fez. O Rodrigo Dourado já está treinando. E agora sim, efetivamente voltou aos treinamentos. E possivelmente nos próximos dias nós tenhamos a informação de que o Dourado renovou seu contrato para o Internacional. Eu não sei se por 1 ano, 2 anos, mas vai renovar. Deixa eu só... Silvio... Júnior, deixa eu atravessar um pouquinho. Aproveitar o Fabiano que ele está com boa vontade hoje. O Internacional tem aí para renovar jogadores que têm vínculo até o final do ano. O Saravia, que é emprestado, o Musto, que é emprestado, né? E aí tem aquela questão de poder prorrogar ou não o vínculo por causa da parada do coronavírus. Aí tem Galhardo, D'Alessandro, Lindoso e Dourado. Será que o Internacional vai renovar com os 3, com o Musto, com o Dourado e com o Lindoso? Vamos lá. Tem alguns... O Galhardo é uma negociação com o próprio Galhardo, porque ele se desvinculou do Ceará quando veio. Está encaminhada a renovação. O Lindoso é uma negociação com o próprio Lindoso. E o Inter vai renovar com o Lindoso também. O D'Alessandro já inicia uma conversação, porque este que seria o último ano da sua carreira, ele praticamente não jogou e não vai jogar, porque vai passar 4 meses parado. Então, o D'Alessandro já cogita fortemente mais 1 ano de contrato. O Musto, o Musto que é do Huesca, o Rodinei, que é do Flamengo,
o Gustavo, que é do Corinthians, e o Saravia, que é do Porto, com todos estes, deve haver uma prorrogação de contrato até o final da temporada. O que é temporada? Temporada é quando terminarem os campeonatos e que o Internacional esteja envolvido, seja em janeiro, fevereiro, março. Então deve haver uma prorrogação nesse sentido. O que ia falar, Maiká? Não, só para ver se eu entendi bem, o presidente disse que se arrependeu de demitir o Odair, é isso? Isso. Não, a pergunta foi um arrependimento. Aham. Ok. E ele disse isso. Ter demitido o Odair naquele momento. Naquele momento. Essa a frase dele. Ok. Não, e faz sentido mesmo, porque foi, no fim, o Inter, por sorte, por bem, o Inter conseguiu chegar à Libertadores, né, e aí conseguiu avançar para a fase de grupos, porque correu risco, né, foi uma decisão realmente, mas também... Mas tem um negócio também nessa saída do Odair que é interessante, né, o Internacional saiu do Odair e queria ir direto para o Cudê. Sim. Né? Sim. Aí, se o Cudê fecha naquela hora, ninguém ia estar lamentando a saída do Odair. Daí é dito, decisão corretíssima. Só que o Internacional ficou na corda bamba durante 2-3 meses aí com o Zé Ricardo, que foi um mandato tempão, correu muito risco. E olha, eu gostei do trabalho do Odair. A gente está vendo aí o crescimento dele no Fluminense e, ao contrário de muitos treinadores que surgem, aqueles treinadores que são promovidos, assim, o Roger é um caso, né? Cria do clube e depois é promovido para treinador interino, sempre tem uma cobrança maior na segunda temporada. Eu acho que o Odair foi bem no Internacional de 2019 para 20, 2020 o Internacional, aliás, de 18 para 19, o Internacional beliscou o título, beliscou chegar numa final de Libertadores, faltou algo mais, né? Que talvez tenha faltado um pouquinho mais de bagagem para o Odair, mas no geral o trabalho do Odair é muito bom. Eu acho que sim, eu também acho. Mas só para a gente fazer uma recuperação aí. Acho que o trabalho do Odair foi muito bom. Quando é que o Odair é demitido? O Odair é demitido depois de perder para o CSA do Argel. Tem uma coisa muito forte. Tu perder para um time treinado pelo Argel é um negócio para tu não esquecer para o resto da tua vida. E aí a torcida do Inter enlouqueceu por conta disso. E aí a pressão foi muito forte. Também é verdade que ainda com o Odair... E Baldasso, a perda do título... Oi. O Odair tava com umas... O Odair tava com... Não sei se é a famosa fadiga dos metais que o Cláudio Cabral dizia, mas o Odair tava com umas manias também, xarope, né? De escalar jogador, não mudar esquema. Ele tava pedindo também essa demissão, né? Vamos combinar. Mas tinha uma coisa. Cabeça de treinador não se entende. Mas tinha uma coisa que era muito importante e que provavelmente faria o Inter jogar mais do que jogou no final de 2019. O grupo gostava muito do Odair. Sim. Eu vou dar uma informação para vocês aqui, tá? O D'Alessandro ficou indignado com a demissão do Odair. Indignado. O D'Alessandro ligou para o presidente, reclamou e encheu o saco, porque ele ficou indignado com a demissão do Odair. Então, se criou uma crise dentro da crise com a demissão do Odair que tu não precisaria ter criado se o Odair ficasse até o final do ano. Eu acho que o pior problema para o Inter naquele momento era a reposição. Eu acho que, assim, ó, eu fui um cara que sempre falei bem do Odair, porque concordo com tudo que vocês disseram aqui. Só acho que naquela reta final ali, o Odair exagerou um pouco nessas treinadorices, sabe? Insistia em alguns jogadores, um apego exagerado a um esquema que já estava todo mundo ali vendo que não estava funcionando. Eu entendi a demissão dele. Eu realmente entendi a demissão dele. Fazia sentido aquilo. Mas assim... Só que o que acontece? Hoje em dia, para os clubes trocarem de treinador, tá cada vez mais difícil, né? Porque tá todo mundo meio empregado, tá rolando um movimento aí onde os melhores treinadores, eles estão com tempo nos clubes, diferente do que acontecia. Tem ainda muita demissão, muita troca, claro, mas se for ver, quem tá trocando ali é o mesmo grupo de sempre. Os caras mais tops estão seguidos aí. O Mano tava um tempão no Cruzeiro, o Renato, o Odair não é desse grupo ainda, mas ele tava um tempo no Inter. Enfim, então o que sobra quando vai trocar um treinador? É emergente, né? Tanto é que o Inter ficou praticamente sem saída. E aí apostou no Kobachini, né? Que era da base, viu que não ia funcionar e aí optou pelo Zé Ricardo. Eu acho que hoje em dia, para uma troca de treinador num clube grande, se não tem que olhar primeiro o mercado. Se não tem reposição, não troca. Claro, tem momentos que são que não tem o que fazer, né? Que a demissão é insustentável. A propósito, o Cudê deu uma entrevista
pro Inter, institucional, para a mídia do Internacional, e que está sendo apresentado em várias partes. E ontem, eu achei muito interessante, porque o Kudê, ele fala do quanto ele está se sentindo bem em Porto Alegre, do quanto ele tem uma ótima relação com todo o contexto de Porto Alegre do clube. Ele citou a relação dele com o Rodrigo Caetano, segundo ele, uma relação que é muito próxima, de muita simbiose. E ele disse que sempre que ele treinou por muito tempo. Treinou por mais de 2 anos o Rosário Central, treinou por mais de 2 anos o Racing, e que ele quer treinar o Internacional por muito tempo também. E eu achei de muita clareza e muito envolvimento dele com as coisas do Inter. Eu gostei muito de ouvir. Falta uma pergunta para a geração Baldasso, até em cima de uma manifestação do Kleber, que em determinado momento falou sobre a volta do Rodrigo Dourado, aí tem a negociação para renovar com o Lindoso, a negociação para renovar com o Musto, e eu entendi. Será que vai ficar com tanta gente? Eu acho que o Kleber talvez estivesse pensando nisso aí. Mas então eu vou avançar um pouquinho com a geração Baldasso. O Rodrigo Dourado recuperado vai ser titular? E se for titular, em que função? O Rodrigo Dourado, se voltar ao auge do seu futebol, ele não é titular só do Inter. Ele é titular de qualquer clube brasileiro e de boa parte dos grandes clubes da Europa. Tá? Só para deixar clara a minha opinião para vocês. O Rodrigo Dourado, em condições ideais, 100% daquele antigo Rodrigo Dourado, evidentemente é titular do Internacional e seria no lugar do Musto. Só que o grande ponto de interrogação é esse: se o Rodrigo Dourado vai recuperar aquele futebol. Kleber, o nosso Fabiano Baldasso, geração Baldasso, enlouqueceu ao dizer que o Rodrigo Dourado vai ser titular com aquele futebol em qualquer time brasileiro e alguns times de fora, inclusive. Enlouqueceu esse rapaz, Kleber, ou não? Eu quero saber o que o Chelsea vai fazer com o volante dele, o que o Real Madrid vai fazer com o volante dele. Ele colocou o Dourado em todo mundo. Olha, o Casemiro. O Fabiano não é de exagerar, ele não faz exagero, mas dessa vez acho que ele foi um pouquinho ali. Tem o Casemiro? Não, eu acho que o Rodrigo Dourado seria a reserva do Casemiro. Pensei aqui, refleti, e acho que nesse caso o Rodrigo Dourado seria a reserva. Tá fazendo uma concessão, então. Eu posso me arrepender. Sim. Mas eu acho que sim. Tá bem. Agora nos outros, não. De jeito nenhum. Então, uma voz isenta sobre isso, Júnior Maicá. Você já sabia que era tu? Eu deduzi. Eu deduzi. Olha, sobre o Rodrigo Dourado, é um acréscimo ao Inter, né? Eu acho que ele pode fazer tanto a função do que o Musto vem fazendo. Aliás, acho que essa é a função que ele vai fazer, né? Entre os zagueiros com mais qualidade. Torcer para esse jogador voltar bem, né? Muito jovem também. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Qual foi a pergunta? Eu fiz se tu concorda com a claro que não. Do Baldasso, claro que ele seria titular em qualquer time brasileiro e muitos aí de fora da Europa. Em muitos times brasileiros ele seria titular, sim. Na Europa temos que ver. Ele falou em todos. Em todos não. Vocês estão certos. Quem está errado é o Jorge Jesus, que treina um dos melhores times do mundo e tem obsessão em levar o Rodrigo Dourado. Ok, mas obsessão. O Jorge Jesus não dorme mais querendo o Rodrigo Dourado. Mas ele está errado, vocês todos estão certos. Mas ninguém disse que ele está errado. Tu que juntou A com B aí, que não faz sentido. A gente só está dizendo aqui, a minha opinião é que o Dourado seria titular em, praticamente quase todos os times do Brasil, alguns, mas na Europa é outra história, né? Na Europa é realmente um outro... Aliás, eu queria entender por que tem tanta diferença, Silvio Benfica, do futebol. Sim, senhor. Por que nós estamos tão atrás do futebol europeu? O que houve? É treinamento? É base? O que está acontecendo? Por que nós estamos tão atrás do futebol europeu? De ideia. De intercâmbio. De ideia. Falta de intercâmbio. Hein? Tô falando de ideia, tá? Não tô falando de grana. Claro que não dá para comparar o orçamento do Real Madrid. Tecnicamente, tá? Tecnicamente. Nós estamos muito atrás dos grandes clubes da Europa. Agora, o campeonato francês, o campeonato espanhol, até a Premier League, a Bundesliga, o campeonato brasileiro tem melhores times do que os melhores times dessas competições. Olha, Baldasso, eu não quero ser o geração FIFA aqui, tá? Eu acho o campeonato francês realmente fraco.
O Campeonato Espanhol tem uma gama de times também que é mais fraca, assim, né? Em relação aos outros campeonatos europeus. Mas em quase todos ali tu vê uma organização que não se vê aqui. E a qualidade do Campeonato Brasileiro tá cada vez menor. É impressionante a quantidade de jogo ruim que a gente tem. E Bundesliga e Premier League eu nem comparo, né? Eu sei que a gente acaba tendo uma estima muito grande por coisas de fora e fica se impressionando, mas, por exemplo, a gente vê nesses campeonatos, principalmente o campeonato alemão, o campeonato inglês, claro que são estilos de jogo diferentes, enfim, o campeonato inglês é uma pauleira, uma correria, né? Mas tu vê nesses campeonatos muita coisa que tu não vê aqui, né? Dentro de campo, fora de campo. Eu acho que falta intercâmbio, sabe? Eu torço muito para que esse novo modelo de Mundial FIFA, com mais clubes da América do Sul, não só um representante, e mais times da Europa, seja realizado. Porque a gente não vê mais um time brasileiro enfrentar um time inglês, europeu, enfim, né? Para ter um parâmetro de qualidade técnica, de ideia tática, né? E eu acho que o mesmo acontece com a seleção brasileira. A seleção brasileira, a gente viu isso recentemente com o Tite, aqui na América do Sul, sobrava, né? O Tite pegou a seleção meio ameaçada em meio às eliminatórias, naquele trabalho iniciado pelo Dunga, ajeitou o time e o Brasil voou. Só que aí foi para um confronto com os europeus. Deu um cortezinho no áudio. Está precisando de intercâmbio, precisa de um desafio para aí sim ter uma real medida. Tu deu um corte no teu áudio, só repete ali quando tu falou da seleção ali, depois que pegou que o Tite pegou aqui e classificou na... O Tite pegou a seleção brasileira meio ameaçado de não ir à Copa, naquele trabalho iniciado pelo Dunga, né? Ajeitou o time e a seleção voou, né? Se classificou com antecipação e parecia que a gente tinha a ideia de uma seleção pronta. Aí foi para os confrontos com os europeus, fez um amistoso contra a Inglaterra que não jogou nada, 0-0. E o Brasil não consegue vencer de time europeu, né? Na Copa do Mundo foi eliminado pela Bélgica. Eu acho que está faltando esse intercâmbio para o nosso futebol, para a gente ter uma medida e um desafio, porque aqui dentro a gente ganha Libertadores, ganha a Copa América, ganha os torneios caseiros, mas aí vai para um confronto maior, a gente não tem essa qualidade toda que a gente acha que tem. Ô, Kleber, hoje eu não estou afim sim, de fazer muita tese no programa, eu estou afim de provocar, na verdade, através de perguntas. Então eu vou seguir ainda na questão do Rodrigo Dourado e a primeira provocação é para a geração Baldasso. Se tu acha tudo isso aí do Dourado, ele seria titular do Grêmio? Ai, mas, cara, vocês me irritam com essas coisas, cara. Só tem 2 jogadores do Grêmio. Consegui o que eu queria. Só tem 2. Os outros todos seriam titulares no Grêmio. Todos os outros. E Dourado, no auge, ele não é titular do Grêmio, ele é dono do time do Grêmio. Dono. Ele é o rei, capitão, dono do time do Grêmio. Muito bem. Responda, Júnior Maicá. Eu não ouvi, cortou de novo, tô com azar, cortou um pedacinho. Mas é contigo, e tá cortando num momento em que tu parece que não quer responder. Então é comigo, verdade. O Baldasso falou que eu não ouvi, ele falou que só tem 2 jogadores do Grêmio, alguma coisa assim. Que jogariam nesse time do Internacional, Jeromel e Everton, porque eu provoquei ele perguntando se o Rodrigo Dourado, que é o assunto do programa, seria titular do Grêmio. E ele disse que... então foi melhor ter cortado. Em outras palavras, sem chuteira. Então foi melhor ter cortado o áudio mesmo, era melhor não ter ouvido isso aí. Ô, Benfica! Agora tu ouviu, responde aí. O Baldasso tá de sacanagem, né? O Baldasso tá de brincadeira. Eu não discuto a qualidade do Dourado. Primeiro tem que ver como é que ele vai voltar, né? Um período longo, parado. Tava muito bem, um jogador muito promissor, tava algumas sondagens da Europa, enfim, seleção olímpica, mas não é assim, né? Não é o Baldasso tá pintando ele como se ele fosse o Pirlo, né? Fosse o Casemiro. Calma, né? Muita calma nessa hora. E outra, o Rodrigo Dourado, por exemplo, no Grêmio hoje, ele disputaria posição com o Lucas Silva, né? Não sei se pegaria esse lugar aí. Pelo amor de Deus. Silvio, fala, Kleber. Posso botar um outro volante na conversa aí? Pois não.
Eu tava buscando aí, até pedir pro nosso diretor. Kleber, eu tô notando que o teu cabelo e o do Baldasso estão bem despenteados aí. Acho que mas o do Baldasso tá melhor. Olha só. Também o Guga Chakra, nós temos que dar uma ajeitadinha nisso aí pro programa de amanhã. Ah, não, essa comparação me serve. Eu gostei. Já tô me senti prestigiado, Silvio. O ex-jogador, o Luis Soares Miramontes, que é uma espécie de lenda do Barcelona, chamado de El Arquiteto, de meio campo que marcou época, depois foi para a Itália e atualmente ele é consultor da Inter de Milão, né? Ele está dando um pau na Inter de Milão a respeito do interesse no Arthur, né? Ele conhece muita coisa do Barcelona e atualmente está na Itália. Ele diz assim, esse garoto Arthur até agora não fez nada. Você acha que isso não poderia ter sido feito pelo Alenha? Oi? Travou. Cortou? Agora travou, Kleber. Travou? Parece que travou, Kleber. Kleber, repete, Kleber, o que tu falasse a respeito do Arthur. É a chuva. Caiu a conexão do Kleber. Agora voltou. Aí... Voltou. Voltei. Fala, repete, Kleber. Não, tá aí, ó. Tá aí o card, ó. Esse garoto Arthur até agora não fez nada. Você acha que isso não poderia ter sido feito pelo Alenha? Quando eles falam sobre o Arthur aqui na Itália, parece que estão vendendo o Pelé, mas eles não devem tê-lo visto. Parece que o Arthur não está com esse cartaz todo lá, nem no Barcelona, né, que parece que tem um decréscimo meio que travou a evolução dele, né, e nem para a Itália, onde existe a possibilidade muito forte do Lautaro Martinez ir para o Barcelona e o Arthur entrar como moeda de troca, né? Cara, o Arthur caiu muito, hein, ô Maiká? Muito. Eu fico a me perguntar o que está acontecendo com esse jogador. Não, e o pior é o seguinte, ele chegou muito bem. Ele chegou arrebentando. Qual foi o corte? O que aconteceu para chegar a esse ponto, cara? O Arthur, assim, teve uma questão que chamou a atenção, né? Não acho que é isso, enfim. Mas pode ser um sinal de perda de foco, né? Como a gente viu aí na série aquela, né, Benfica, do Barcelona, os jogadores, eles têm Sim. Os jogos do Barcelona em casa, eles se apresentam 2 horas antes, né? Eles dormem em casa, enfim. E o Barcelona tinha um jogo importante de Champions League e o Arthur, no dia anterior, foi para Paris, para a festa de aniversário do Neymar. E ele tomou uma chamada, né, do clube, enfim, não sei se acabou em multa financeira também, porque eles consideram, assim, a responsabilidade lá não tem essa coisa de ficar tratando o jogador como bebê, né? O jogo é em casa, tem que aparecer 2 horas antes lá, tem que dormir bem, tem que se comportar para ter esse desempenho. E aí, depois dali em diante, o Arthur começa a perder espaço no clube. E esse ano até teve uma retomada, ele começou alguns jogos como titular, mas e se machucou, se não me engano. Ele ficou um bom tempo parado aí, não se sabia muito bem qual era a lesão dele. Eu acho que o Arthur... Essa viagem, né, Fabiano, o Júnior, essa viagem que ele fez para visitar o Neymar no aniversário era durante o tratamento de recuperação, né? Era alguma coisa assim. Ele não pegou nada bem, o Barcelona preza muito por isso. Não sei o que houve com o Arthur, se é falta de foco, se acomodou, enfim. Só sei que ele tá o que se exige dele lá no Barcelona é algo maior do que ele fazia aqui, né? O Barcelona não se limita a ter um jogador de meio campo que fica só no meio campo, né? Ele é um jogador que tem as características dele e o Barcelona exige que esse tipo de jogador pise na área e ele tá realmente um cara muito burocrático em campo, né? Sem iniciativa, enfim, aí tem que ver qual é a condição do jogador. E ele tá muito próximo de perder espaço na seleção, porque o Bruno Guimarães foi pro Lyon antes da pandemia, né? E já entrou voando, jogando Champions League, melhor em campo. Ele vai tomar o lugar do Arthur fácil na seleção. Benfica! Sim, senhor. Me permita, não quero que tu fique bravo comigo, mas eu queria inserir uma outra pauta no programa. Eu tenho muita preocupação que tu fique bravo comigo. Ontem tu já me deu uma mijada, porque eu não fui participar do programa. Eu sei que eu tô pela bola 7 aliás, Baldasso, eu não quero pisar na bola. Baldasso, aliás, tu tem que admitir, né? Esse programa é bem melhor que o da Band, né? Tu não vai admitir isso em público, mas é muito melhor, né? Me diz, olha aí, o teu sorriso, o brilho no teu olhar entrega isso. Vamos lá. O que eu queria inserir no programa é o seguinte. As notícias de hoje dão conta de que provavelmente o Cruzeiro vai decretar falência.
O Cruzeiro estuda a possibilidade de decretar falência, até por uma questão estratégica, para se livrar de punições e cobranças maiores neste momento, no universo catastrófico que ele vive. Os dados que foram apresentados no Conselho Deliberativo do clube, eles são, o Kleber, que tem a tecnologia, de repente, para botar na tela, se ele achar isso aí, o déficit do Cruzeiro dos últimos anos. Girou sempre em torno de 30, 40 milhões, 50 milhões, e no último ano, só no último ano, o déficit do Cruzeiro foi de 390 milhões de reais. A pergunta que eu deixo é a seguinte: por que só quando um time cai que as falcatruas aparecem? Por que precisa cair para a segunda divisão? Ou será que só acontece quando cai para a segunda divisão? Eu tenho a resposta. Será que só aconteceu no Inter 2016 e no Cruzeiro agora? Eu tenho a resposta. São duas respostas. A primeira é que, por exemplo, os jogadores não falam porque o jogador os jogadores têm um código de ética de não quebrar o vestiário, não quebrar as normas, né, essas regras internas de sigilo que os jogadores têm com o clube. E a segunda coisa é que, geralmente, as pessoas que estão se beneficiando, que estão passando a mão no dinheiro do clube, ficam quietas porque tem muita gente envolvida. O Cruzeiro já perdeu. O Cruzeiro já perdeu 6 pontos por conta de uma dívida na FIFA que não teve como cumprir. E a coisa mais triste dessa história foi o seguinte: existia uma data para o Cruzeiro cumprir esse pagamento que tinha que fazer na FIFA, de um clube árabe que estava cobrando, e o Cruzeiro tentou empréstimos. O Cruzeiro não conseguiu levantar porque ninguém quis emprestar dinheiro para o Cruzeiro. Baldasso, Silvio, eu tô com umas informações aqui sobre o Cruzeiro, tá? Porque, assim, não param de sair notícias envolvendo essa questão caótica. O Cruzeiro, olha, tá dando passos largos para para cair de divisão, realmente, né? Não sei qual vai ser o futuro do Cruzeiro, muito preocupante. Assim, ontem a gente falou sobre isso. O Cruzeiro teve 4 anos para renegociar essa dívida, ninguém fez isso. Essa dívida não foi contraída pelo último presidente, pelo Wagner, né? E o Itair, mas eles não fizeram nada para resolvê-la. E agora o Al-Ahda, que é o clube que o Denilson, o volante, era jogador, não aceita a negociação. Nos próximos dias, tá? O Cruzeiro tem uma cobrança do Zorya Luhansk, da Ucrânia, de 9 milhões de reais pelo William Bigode. Tem uma cobrança de 9 milhões de reais do Independente Del Valle pelo Caicedo. E tem uma cobrança de 7 milhões de reais pelo Arrascaeta, do Defensor do Uruguai. Esses 6 pontos dessa questão do Denilson estão perdidos, né? Um diretor do Cruzeiro ontem deu uma entrevista dizendo: nós vamos ter que correr mais, isso aí a gente não recupera, tá perdido. No próximo dia 29 agora, de maio, né? Daqui 8 dias, vence mais uma dívida, que é a do William Bigode, de 9 milhões de reais que o Cruzeiro precisa pagar. Senão vai perder mais 6 pontos e aí o Cruzeiro abre a Série B com menos 12. O Cruzeiro, muito provavelmente, como disse o Baldasso, vai decretar falência. Isso não quer dizer que vai desaparecer. Porque vai ser encontrado um mecanismo de proteção para o Cruzeiro, que afinal é um dos grandes clubes brasileiros. E aqui, esse é o problema. Isso acaba sendo um incentivo exatamente para falcatruas como estas aí. Se eu não me engano, o Napoli, que está comprando o Everton, já decretou falência. Sim. Cabe buscar isso aí. Eu acho Parma que o também. já decretou falência. O Napoli agora, também. O Parma. Tem um outro detalhe que eu estou lembrando aqui. Hoje, Silvio. Qual é, Kleber? Hoje tem eleição do presidente do Cruzeiro, né? Está acontecendo nesse momento. Perfeito. Eu estou lembrando de um detalhe aqui agora. Hoje isso mudou. Tanto que hoje tem reunião do Conselho do Internacional que vai definir pela expulsão do quadro social, do Conselho do Internacional, enfim, do ex-presidente Vitório Pífero e do ex-vice-presidente Pedro Afatato. Isso vai acontecer hoje. Então mudou esta situação. Mas lá atrás, sempre tinham nos clubes as famosas assembleias para aprovação ou reprovação de contas de determinada gestão no determinado ano. Sabe o que acontecia? Se falava muito nos bastidores. Teve isso aí, teve isso aqui, teve esse tipo de ilegalidade, teve essa irregularidade. E o que acontecia? Os clubes, pelos seus conselhos, aprovavam as contas. Com qual argumentação? A argumentação era: não vamos expor o clube. Exatamente.
Hoje isso felizmente mudou, mas esta cultura, esta raiz vem de muito tempo. E a gente sabe muito bem, por exemplo, de quem se falava sobre isso, envolvido em situações como essas dentro dos dois clubes. Ô Silvio, Diga o balanço do Cruzeiro aqui, tá? Em 2015, 2016, 2017, o déficit ficou em torno de 25, 27 milhões de reais, não passou disso. Né? De 2015 a 2017, esses 3 anos, 25, 29, 27. Aí, o Baldasso falou, foi demais. 2018, o déficit do Cruzeiro pulou para 73 milhões de reais. E agora, no balanço que foi divulgado ontem, que é o referente ao exercício 2019, né? O déficit do Cruzeiro é de 394 milhões de reais. Numa temporada, Benfica, de 70 400 milhões de reais, 400 milhões de reais foi a receita do Inter durante todo o ano passado. O Cruzeiro teve isso de déficit em um ano, cara. Isso é um escândalo. É mais de 1 milhão de déficit por dia. Por dia. Mas que loucura, cara! Bom, vai ter desdobramento, vamos ver o que vai acontecer. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Ontem a Sport TV, gurizada, Kleber, tu que te interessa bastante por isso, estava repetindo momentos da Copa do Mundo de 1966, né? Eu não cheguei algumas partes de jogos. E houve um momento, eu também não vi tudo, mas aí me avisaram, eu fui lá e daqui a pouco eu peguei, sabe o quê? O jogo da Argentina contra a Inglaterra. Esse é um grande momento. Em Wembley, aquilo ali foi um momento histórico do futebol e que mudou uma cultura do futebol, e já explico. O capitão da seleção argentina chamava-se Ratín, era um baita de um jogador de futebol, volante, jogador de meio campo. Daqui a pouco, houve uma falta perto da área da seleção da Argentina, marcada pelo árbitro, do perfumo zagueiro argentino no Bob Charlton, meio campo, o maior jogador da história da Inglaterra. E o Ratín, que era o capitão, foi reclamar da arbitragem. Só que o árbitro inglês não entendia o que o Ratín, argentino, que falava espanhol por consequência, estava dizendo. E aí o alemão. Alemão, perfeito. Alemão. E aí o Ratín, é incrível isso, o Ratín na sequência até solicitou a presença de um intérprete, porque ele estava dizendo para o árbitro que queria colocar a posição dele sobre a questão da falta, se foi falta ou não, para ele não tinha sido. E o árbitro imediatamente expulsou o Ratín. Isso era ainda o primeiro tempo. E aí tem alguns detalhes. Primeiro, este lance emblemático da expulsão do Ratín determinou mudanças na regra da arbitragem do futebol. E a partir da Copa de 70, nós já tínhamos incluído ali como cultura o cartão amarelo e o cartão vermelho. Para que esta relação, essa interatividade da arbitragem com qualquer jogador do mundo pudesse ser melhor colocada, melhor estabelecida, afinal de contas, porque ali houve um caso assim realmente, e eu insisto, emblemático que mudou essa cultura do futebol. Mas mais do que isso, Baldasso, o Ratín meio campo, porque tinha essa lenda também de que o Ratín, primeiro, e deu para ver no lance, ele puxou a bandeira, ele estava tão bravo que ele puxou uma das bandeirinhas de escanteio. E as imagens mostram todo o deslocamento do Ratín até o vestiário da seleção argentina. E se dizia que ele havia provocado a Rainha Elizabeth, que estava no gramado, estava lá na sua... Aliás, nesse jogo não, que ela assistia jogos da seleção inglesa pela Copa do Mundo. Se dizia que ele tinha provocado e que tinha, inclusive, raspado as chuteiras sujas naquele tapete oficial ali que levava para as tribunas. Mas, na verdade, a rainha não estava no campo. E conta a lenda que o Ratín, depois de tão brabo e de caminhar tanto, ele resolveu, antes de ir ainda para o vestiário, sentar em algum lugar e teria sentado exatamente na cadeira, na tribuna da Rainha Elizabeth. Olha a magia, Kleber, Maicá e Baldasso do futebol. Nem o Daison Pontes fazia isso em Passo Fundo. É verdade. Nossa, e outra coisa, vamos colocar aí um contexto histórico significativo de problemas de Inglaterra e Argentina dentro e fora do campo, né? Depois aconteceu todo o processo das Malvinas, tudo aquilo que sempre foi um negócio conturbado, né? Dá para dizer que esse jogo tá 0-0, tá 1-1 no caso, né? Porque tem essa confusão contra a Argentina nesse jogo de 66,
e depois o Maradona dá o troco em 86, né? Com gol verdade. de mão, com Gol gol de de mão e com o maior gol da história das Copas do Mundo. E aí sim, 4 anos depois do episódio das Malvinas, Isso. das Ilhas Falkland. Aí sim, a coisa estava fervendo muito naquele momento. Júnior Maicaco, Oi. o que tu recomendas hoje, hein? O que eu recomendo? Rapaz, É. eu recomendo todo mundo fechar as janelas aí que vem chuva, né? Depois de um bom tempo vai chover no Rio Grande do Sul. E Eu recomendo, depois do programa, um sanduíche. um sanduichinho, né? Com post pago. Agora sobre... Vai falar, Silvio? Nós Cortou o Silvio. perdemos o áudio disso. Cortamos, Silvio. Nós não estamos te ouvindo, Silvio. E agora? Agora sim. Agora sim. Muito bem. Então não estavam me ouvindo porque eu estava com o microfone fechado. Pode acontecer. A gente tá aí para fazer cagada também, né? Às vezes acontece, né? Não tem problema, É fazendo merda que se aduba a vida. O Benfica não tem prática com esse negócio de ligar e desligar o microfone. Ninguém é obrigado a Nada, nascer chegando sabendo. agora. Exatamente. Então resolvi provocar. Opa. O livro 101 canções que tocaram o Brasil, Nelson Mota, para saber quem realmente sabe de música. Estou abrindo uma das páginas do livro. Tá aqui ele, ó. Estou abrindo aqui, ó, aleatoriamente. Estou mostrando aqui, ó. Peguei essa página aqui. Rapaz, página 96. Geraldo Vandré, 1968, para não dizer que não falei de flores. Falem sobre isso, por favor. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Parou por aí, Kleber. Cara, Essa música, ela foi... Dados ou não? Essa música ela não foi vencedora, mas ela foi consagrada, né? E durante muito tempo ficou proibida, né? Foi censurada, né? Durante a década de 70 e na retomada, na abertura digamos, como é que é? A abertura lenta e gradual da democracia, a volta da democracia ao Brasil, foi uma espécie de hino, né, Benfica? Não, e vou te dizer outra coisa, tá? O Maicac é músico, ele pode confirmar isso. Para tu ver como a excepcionalidade, a genialidade não está exatamente ligada a virtuosismos musicais. Essa música tem 2 notas. 2 notas. Só tem 2 notas. E ela é genial. É uma música que qualquer criança sabe tocar. E ela é genial. Porque alguém inventou essa música, mesmo sendo simples, genial. Confirma, Maiká? Silvio, não sou um estudante da teoria da música, eu sou apenas um bom ouvinte. Mas tem questão. Não tem como. A música é uma coisa, né, que não segue uma regra, né? Ontem nós estávamos falando aqui de Chico Buarque, Nando Reis, que são pessoas que não são exímios cantores, né? E fazem sucesso cantando também, através das suas composições. Mas, por exemplo, a música folk do Bob Dylan, por exemplo, muitas vezes uma coisa de 3, 4 acordes, mas com uma letra, uma poesia, né? Uma melodia extremamente potente, acaba... por exemplo, Blow in the Window é uma música extremamente fácil de ser tocada, né? Mas é uma música... É um hino, né? É um hino que marcou... Não deixa de ser genial. Exatamente. E ao mesmo tempo, Baldasso... Chico Buarque, Tom Jobim, são melodias extremas, para quem arrisca um violãozinho assim vai tocar, são melodias extremamente complicadas, né? Cheia de acordes. A bossa nova é uma coisa super complexa, então não tem uma regra, né? Benfica, uma das coisas mais fantásticas da história da música acontece na década de 70, na história do rock. Porque Vamos lá que estamos indo para o fim. Na década de 70 surge um virtuosismo da música com Emerson, Lake and Palmer, com Yes, com várias bandas que para tu tocar tu tinha que ser um mestre em música. E aí em 1977, para quebrar isso, para mostrar de novo que a música era para todo mundo e que todo mundo tinha que aproveitar e saber tocar, surge o punk na Inglaterra, com Sex Pistols, tal, que era uma coisa simplória. Os Ramones também, né? Com Ramones, Sex Pistols, The Clash. Isso foi uma revolução na história da música para dizer para as pessoas o seguinte: vamos parar com essa chatice, que música é para todo mundo cantar e tocar, caramba. O Baldasso, Silvio, o Baldasso eu sei que é uma pessoa que não gosta dos Hermanos, mas o glorioso Marcelo Camelo do Los Hermanos que diz que o erro faz parte da estética, né? Como arte, a gente não tem muito como enquadrar essas coisas, mas que o erro faz parte da estética da música, né? Às vezes uma nota errada, num show, ou cantar semitonado, enfim.
Faz parte, né? A arte também se manifesta dessas formas. Estourou o tempo, Maiká? Não sei, a produção não me informou aqui ainda. Tá, porque ainda eu só não. quero dizer com essa música que eu coloquei aqui, que o Baldasso cantou, porque o Baldasso canta todas que são colocadas aqui, eu abro a página do livro, ele canta. Para não dizer que não falei de Flores, mais uma vez eu vou repetir, como a censura era burra na época da ditadura. Porque ela recebia todas estas músicas, todas estas letras antes do festival. E aí não sabia interpretar o que estava acontecendo, o que queria dizer aquela música. Aí ele vai lá e canta essa música, o Geraldo Vandré, causa toda aquela comoção e, na sequência, a censura descobre que era uma crítica forte à ditadura. Até torturado o Geraldo Vandré acabou sendo. O Chico Buarque... Ele desmente isso, Silvio. É? Ele deu uma entrevista depois de muito tempo. Não, que eu acho que ele desmente que tiraram os testículos dele, uma coisa assim. Ele desmente que foi torturado e diz que deixou de compor, se afastou, porque encheu o saco, né? Mas para mim, a vida toda ele foi um cara que foi traumatizado pela perseguição. Ele reapareceu há pouco tempo, rapidamente, num show da Joan Baez, né? Que era parceirona do Bob Dylan em São Paulo. Ele apareceu no palco, foi ao show ali, mas não fez nada. E o Chico Buarque fez isso, né, Silvio? O Chico Buarque, depois da ditadura, começa a censurar peremptoriamente, né? Tá o nome do cara ali, já não quer nem saber, já censura. E aí o Chico Buarque, faz a Corda Amor e assina como Julinho da Adelaide. E aí passou. Fez algumas músicas com esse título, com esse nome, Julinho da Adelaide. E aí começou a passar. Terminar, Benfica. Para terminar. Só para terminar. Surgiu essa fofoca de que ele teria tido os testículos tirados por conta Sim, foi uma das coisas faladas. Parece que foi por isso que depois ele ficou meio sem saco para tocar. Um abraço, boa tarde. Muito Baldasso, bem, tá aqui, aí, ó. Baldasso, volta, Baldasso. Não vai voltar, rapaz? Vai voltar. Aqui, ó, o presente pra ti, ó, Baldasso. Aqui, ó. Sanduíche? Ó. Puta, a minha do Inter tá no carro, cara. Senão eu já pegava aqui, ó. Legal, cara. Cuida que ela cai, ela já caiu 2 vezes. Vou levar pra ti, Baldasso. Começamos a loucura e terminamos a loucura. O Bairrista FC que fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, fica por aí, Baldasso. Pelo menos 30 segundos. Vamos ver quem manda nessa casa. Tchau, tchau.